Oi, 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 meu povo, oi, 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 minha pova, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha no seu melhor horário. Professora Carla Lacerda aqui, a titia de vocês, aquela do dedinho da sorte que está aqui, ó, pegando vocês pela mão para acompanhá-los até essa tão sonhada efetivação. E acreditem, minha gente, vocês vão chegar lá, tenho certeza absoluta. Se eu não tivesse essa convicção, eu não estaria aqui oferecendo esse cursinho para vocês com tanto amor, com tanto empenho. Então, por favor, vocês confiem em vocês antes de confiar em qualquer outra coisa. Vocês são os melhores, vocês serão profissionais de ponta, profissionais maravilhosos. É essa a nossa promessa. Sem mais delongas, vamos aqui com um dos autores cobrados aí pela banca, que é o Piaget. Tudo bem? Tomando minha aguinha aqui. E, minha gente, estamos quase vencendo o conteúdo que nos propomos a passar para vocês. Na nossa concepção, falta somente os autores, quais sejam Piaget, Emília Ferreiro e Vygotsky. Paulo Freire, já falamos com bastante ênfase na nossa aula sobre tendências pedagógicas, mas podemos voltar um pouquinho só sobre Paulo Freire. Demerval Saviani também falamos com bastante ênfase sobre a teoria dele, que é a teoria crítico-social dos conteúdos, sendo que a teoria de Paulo Freire é a teoria libertadora, a tendência pedagógica libertadora, Demerval Saviani, a tendência pedagógica, que é a teoria dele, né, da tendência pedagógica crítico-social dos conteúdos, desculpem aí, e é isso, tudo bom? Sobrando espacinho, é nossa intenção discorrer um pouco sobre a teoria dos currículos, sobre gestão democrática, já falamos bastante ali na nossa aula de PPP, ou seja, o conteúdo que é aí, que foi proposto pela banca, está quase lá, tá bom? Esse final de semana, acredito eu, que a gente vence. Já coloquei lá no grupinho, lá, uma prova que uma colega nossa nos passou, coloquei lá algumas questões, mais ou menos umas 60 questões, só de Piaget e Vygotsky. Tem algumas de Ausubel, mas se vocês considerarem que não cai, vocês ultrapassem as questões de álgebra, porque não é cobrado na prova de vocês. E é isso. Essa aula é maravilhosa, essa aula é perfeita. Se vocês entenderem Piaget, se vocês compreenderem o seu pensamento, o que que ele propôs, vocês vão dar aula para os psicólogos. Quiçá, se Piaget voltar aí no planeta Terra, vocês vão dar aula para Piaget. Isso eu garanto. Acompanhe a nossa aula e vamos que vamos. Tudo bom? Deixa eu ajeitar minha coluna aqui, fazer o alongamentozinho aqui, ó, 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 ó. E vamos lá para a nossa aula que vai ser maravilhosa. Sem mais delongas, Jean Piaget. Biografia. Quem foi Jean Piaget? Psicólogo suíço. Porém, contudo, todavia, peguem isso aí. Antes de ser psicólogo, ele foi um biólogo. Tudo bem? A sua formação principal é em biologia. Depois que ele veio se interessar pela psicologia. Daí, da sua teoria ser a biopsicogênese. Tudo bem? Por quê? Porque ele procurou alinhar os conhecimentos da biologia genética com os conhecimentos da psicologia. E daí ele criou a sua teoria. Tudo bem? Isso é importante porque temos que levar em conta o contexto social que Piaget viveu, temos que levar em conta os conhecimentos que ele detinha, né, os conhecimentos que lhe eram assegurados, e com isso as motivações que o fizeram a criar essa teoria, que é aí tão amplamente difundida, que é aí tão aplicada em todas as secretarias de educação, nos escritórios de psicologia, psiquiatria, na ciência, enfim. Tudo bem? E aí, ele criou a teoria construtivista. Daqui a pouco também dissertamos as motivações que o fizeram a criar essa teoria do construtivismo e os seus significados, tá bom?
Ele nasceu na Suíça e ele morreu ele nasceu em 96, 896, e morreu em 1980. Ou seja, ele ficou aí no planeta Terra por quase 100 anos. Ele viveu muito bem, tá bom? A formação dele, ele se graduou em biologia e depois ele fez doutorado na mesma linha da biologia, nas ciências, tudo bom? E aí, depois disso, é que ele fez vários laboratórios em psicologia, tá bom? E depois em psiquiatria. E ele estudou com vários intelectuais, o Theodore Simon, o Decloruar, Alfred Binet, ou seja, ele teve aí uma vida acadêmica muito intensa, tá bom? E aqui eu vou explicar as razões da teoria dele ser construtivista. Esse slide aqui a gente já falou sobre ele na nossa aula de teorias da aprendizagem, tá bom? Mas vamos repisá-lo aqui para vocês entenderem a gênese do pensamento de Piaget. Tá aqui, ó, voltando aqui, ó, nós temos as teorias do conhecimento que se iniciam com empirismo, racionalismo. Tudo bom? O empirismo é aquele conhecimento que erige do saber, dos saberes populares, e aí se transforma em ciência. E o racionalismo é aquele conhecimento que é do racional, que não aceita outras vertentes de conhecimento que não a razão. Do racionalismo veio o inatismo. O que é o inatismo? O conhecimento já nasce com o indivíduo já nasce com aquele conhecimento e não precisa de outras informações. Cuidado, viu? Presta bastante atenção. Do racionalismo nasceu o inatismo e nasceu o construtivismo de Piaget. Tudo bom? Do racionalismo nasceu o inatismo e nasceu o construtivismo de Piaget. Olha só, o construtivismo de Piaget não tem nada a ver com o inatismo, mas vai ter uma vertentezinha que eu já vou explicar, tudo bom? E do construtivismo de Piaget nasceu o socioconstrutivismo de Vygotsky e a psicogênese da aprendizagem da Emília Ferreiro. Eis o porquê estamos falando aqui de Piaget primeiro, para depois falarmos de Vygotsky e Emília Ferreiro, tá bom? E daí, dessas correntes do construtivismo de Piaget, do socioconstrutivismo de Vygotsky, etc. e tal, nasceram outras correntes. Quais foram? O humanismo, e aí nasceu as aprendizagens transformadoras, que aí vem a teoria do Paulo Freire, daí a aprendizagem vivencial e a aprendizagem significativa, tá bom? Mas nesse momento aqui dessa aula, o nosso foco é o construtivismo. O que é o construtivismo? O indivíduo constrói o seu próprio aprendizado, tá bom? E aí, E aí vem o legado de Piaget. Ele é responsável por as maiores contribuições da psicologia, do comportamento cognitivo. O que é o comportamento cognitivo? O comportamento do conhecimento. Enfim, tudo isso faz parte do legado de Piaget. E a teoria dele é classificada em duas áreas principais. A primeira delas é que procura explicar a estrutura cognitiva da psicologia evolutiva. E a segunda, ela desenvolve a epistemologia genética, ou seja, ela tem epistemologia significa ciência da genética, tudo bom? E essas aplicações na teoria do desenvolvimento, já disse, né, elas foram e são muito desenvolvidas no campo da evolução e da conduta cognitiva, ok? Como é que ele fez suas observações? Ele observou, ele fez os seus estudos em contextos de escola, nos âmbitos dos pais, das famílias, e para ele, no pensamento dele, não é cabível conceber os indivíduos como uma folha em branco,
como o racionalismo pressupõe, ou como todas as possibilidades prontas propostas no inatismo, entendeu? Para ele, o desenvolvimento e a aprendizagem estão em contínuo processo de construção. Repetindo, para o Piaget, o indivíduo não é uma folha em branco na qual se coloca ali os conteúdos, ou seja, não é um indivíduo que não nasce pronto, mas também não é um indivíduo que já nasce pronto, como diz a teoria do inatismo, tá bom? Então, ele junta os dois aí, tanto o racionalismo como o inatismo e o empirismo, ele junta aí essas teorias e funda e forma a sua própria teoria, que é a teoria do construtivismo. Tudo bom? Gravem esse slide aí na cabecinha de vocês para o nosso fazer pedagógico, para as nossas provas, quem vai fazer outras bancas de concurso aí. Esse tema aqui, ele cai, tudo bom, gente? Cuidado com essa concepção do Piaget aqui, ok? E aí nós temos aqui os principais conceitos dele. Segundo ele, o desenvolvimento cognitivo e afetivo, ele se dá em estágios sequenciais. Gente, tudo em Piaget tem uma sequência. Outra coisa que eu preciso alertar vocês aqui, ao longo dessa aula, todo o processo, todo o conteúdo do Piaget, todas as suas concepções vão e voltam sempre nas concepções da assimilação e acomodação. Tudo bom? Então, invariavelmente, aqui nessa aula, nós vamos estar repetindo e repisando os conceitos de assimilação e acomodação, tá bom? Por quê? Porque as bancas gostam desses dois termos, tá? Elas amam. Nas últimas provas que eu fiz, as que cobraram as teorias, os conceitos do desenvolvimento, quais foram os estágios do desenvolvimento, foram quatro, foram as de 5 anos atrás. As últimas bancas, gente, cuidado, elas têm cobrado mais as questões das teorias da acomodação, dos conceitos de acomodação e assimilação, tá bom? Então, assim, só fazendo esse parêntese para vocês estarem bastante atentos. E outra coisa, teve um momento aí com uma banca muito ruim, uma banca muito maldosa, ela foi lá nos conceitos mais profundos do Piaget, que foram os conceitos de esquema. Aí eu vou colocar todos aqui, e sempre eu vou ficar voltando, indo e voltando, tá bom? Então vamos lá. Os principais conceitos do Piaget, quais foram? Segundo ele, ele é o autor do desenvolvimento cognitivo. Segundo o autor, segundo ele, né, o Piaget, o desenvolvimento cognitivo e afetivo se dá em estágios sequenciais. Para ele, a aprendizagem e o processo de desenvolvimento são indissociáveis, ou seja, você aprende à medida que você se desenvolve, que você evolui. Esses dois conceitos para Piaget são indissociáveis. Para ele, a aprendizagem está condicionada ao conhecimento cognitivo e afetivo. Cognitivo é o conhecer, a palavra cognição significa o conhecimento, e o afeto, que são as emoções. É através do afeto que nós, enquanto seres humanos, nos desenvolvemos como pessoas, como indivíduos, tudo bem? Então, a cognoscência e a afetividade para Piaget são dois conhecimentos que estão intrinsecamente ligados à aprendizagem, tudo bom? E tudo isso para o Piaget se dá através de estágios. Já já vamos falar cada um dos estágios propostos por Piaget. Na teoria dele, o crescimento cognitivo da criança se dá por assimilação e por acomodação. Tudo bem? Assimilação e acomodação. Como dito, esses dois termos aqui, ó, assimilação, deixa eu ver se vai aqui, não vai, gente. Enfim,
A assimilação, estou aqui com o mouse aqui em cima, ó. Assimilação e acomodação. Sempre o indivíduo ele vai assimilar o conhecimento, vai acomodar para depois assimilar outro conhecimento e acomodar novamente. E assim sempre uma em constante evolução. Tudo bem? A teoria dele é a psicogenética. Por que psicogenética? Ele associou os conhecimentos da biologia aos conhecimentos da psique, da psicologia, tá bom? E para explicar o desenvolvimento intelectual, ele parte do pressuposto de que os atos biológicos são atos de adaptação ao meio físico e organizações do meio ambiente, sempre procurando manter um equilíbrio, tá bom? E como é que ele coloca esse negócio aí? Através da assimilação, da acomodação, da equilibração e adaptação. Quatro conceitos, quatro conceitos. Assimilação, acomodação, equilibração e adaptação. Ok? Vamos lá. Assimilação e acomodação. Já comecei falando, mas vamos repisar esse negócio aí. Sempre nós vamos repisar esses dois conceitos de assimilação e acomodação. O que é a assimilação? É a incorporação de novas experiências em esquemas existentes. Grava aí a palavrinha esquema, esquemas existentes. Em outra palavra, a criança ou o indivíduo, ele utiliza de estruturas mentais já estabelecidas para compreender uma nova informação ou situação. Isso aí é a assimilação. Ou seja, eu vou assimilar um conteúdo através de conhecimentos que eu já tenho, que eu já detenho. Por exemplo, eu quero fazer um bolo de fubá. Gostoso, um cafezinho, né? Bom. Eu quero fazer um bolo de fubá. Eu já tenho conhecimentos pré-existentes que para fazer um bolo vou necessitar de ovos, de manteiga, de bater o bolo, então, esses conhecimentos pré-existentes, eles vão se estabelecer com os conhecimentos que eu vou adquirir. Vou necessitar de novos ingredientes, quais sejam o fubá. E aí, eu vou adquirir uma nova informação, e essa nova informação, a tudo isso, esses esquemas, se dá o nome de assimilação, ou seja, eu vou assimilar os novos conhecimentos, colocá-los numa determinada ordem ali, através dos esquemas que eu já detenho. Grava aí a palavrinha esquema, tudo bom, gente? Que eu já vou explicar o que são os esquemas na psicogênese de Piaget. Depois que assimilou tudo, vem a acomodação, ou seja, quando a informação ou experiência nova não se encaixa no esquema já existente, é preciso modificar esse novo esquema. Ou seja, tem que existir um ajuste à mudança. E esse ajuste a essas mudanças se dá o nome de acomodação. Eu sempre, quando penso na teoria de Piaget, quando fala em acomodação, eu lembro de um caminhão de mudança. Tá ali um monte de caixa que tem que ser colocado dentro daquele caminhão, e ali aquele mundaréu de coisas que são os esquemas que eles vão se organizando ali e vão se acomodando. De em determinado momento, aquele negócio não se encaixa, não dá certo, tem tentativa, tem erro, mas num determinado, no fim de tudo, vai existir um ajuste, e esse ajuste é que é denominado de acomodação. Tudo bem? Gente, se não estiver bacana essa explicação, por favor, lá no nosso grupo, em qualquer momento aqui, procura a Tite, que a Tite vai reexplicar de novo para vocês, tudo bom? E aqui vem equilibração e desequilibração. Equilibração, desequilibração, tudo bom? Na interação, lá ali, na sinergia entre a assimilação e a acomodação, ocorre um ciclo, e esse ciclo de equilíbrio e desequilíbrio.
tudo bem? Entre a assimilação, eu estou ali assimilando novos conhecimentos. E esses novos conhecimentos, eles vão se acomodar. Entre esses dois, existe duas denominações que o Piaget determina como equilibração e desequilibração, ok? Esse ciclo de equilibração e desequilibração. O que que é isso? A equilibração é um estado em que os esquemas existentes eles são suficientes para explicar as percepções existentes, ok? Na equilibração, todos os esquemas ali, eles se explicam e aí explica e ele acomoda as percepções do indivíduo. Contudo, quando essas situações elas são novas e elas desafiam aqueles esquemas, existe a desequilibração, entendeu? Na minha receitinha de bolo. Se eu fiz a receita ali, se eu peguei ali, através da assimilação, fiz tudo certinho, houve um desconforto na acomodação, mas no final houve um ajuste e ficou tudo certinho, o bolo ficou ali amarelinho, todo bonitinho, existiu uma equilibração de aprendizado, ficou tudo bem. Porém, se não ficou bacana, se o bolo solou, se a quantidade de fermento foi pouco, foi muita, existiu uma situação que não ficou confortável, a esse momento é chamado de desequilibração. Tudo bom? Aqui, lendo aqui para vocês. Quando os conhecimentos confrontados em situações novas ou informações que desafiam os esquemas existentes, surge o desequilíbrio. Esse desequilíbrio é uma sensação de desconforto e inconsistência. E ele atua como um motor de mudança, incentivando a criança ou o indivíduo a adaptar-se, seja através da assimilação ou da acomodação. Olha que lindo, não é lindo, gente? O desequilíbrio no aprendizado aqui para Piaget, ele é uma máquina motriz para incentivar, para fazer com que o indivíduo continue na sua eterna busca pelo aperfeiçoamento, pelo aprendizado, tá bom? E o papel do conflito cognitivo? O conflito cognitivo é essa questão da desequilibração. O elemento essencial no processo de adaptação é o conflito. Quanto mais, em Piaget, quanto mais houver conflito, significa que existe mais aprendizado. Tudo bom? Nós aí na sala de aula, às vezes, nós não temos a parcimônia ideal com os nossos alunos quando eles estão em conflito, ou seja, quando eles não estão assimilando adequadamente os conteúdos os quais empregamos, e ali nós tendemos ou a pensar, ou a denominar aquele aluno, aquela aluna, o nosso foco principal, que é o nosso aluno, com determinadas terminologias, às vezes pejorativas. Cuidado, minha gente, bora aprender Piaget, minha gente. Vão ver que quanto mais conflito houver, mais aprendizado também vai haver. Tudo bom? E é claro que aí nós vamos aplicar as técnicas adequadas da didática, tudo para que haja a assimilação e a acomodação e a equilibração desses conteúdos. Aqui, o elemento essencial no processo de adaptação é o conflito cognitivo. Ocorre esse conflito quando o indivíduo ele possui duas visões contraditórias de uma mesma situação. Esse estado de tensão, reconhecido como desequilíbrio, ele exige uma reavaliação e uma reestruturação das suas estruturas mentais. Ou seja, se um indivíduo ele não aprende de um jeito, ele pode aprender de outro. Ele vai aprender. De qualquer jeito, ele vai. Desde que exista ali o reconhecimento desse desequilíbrio.
ok? E existe também uma reavaliação e uma reorganização dessas estruturas para que ele possa voltar à sua equilibração. Tudo bom? Para Piaget, a adaptação não é um processo passivo, mas uma interação dinâmica entre o indivíduo e o meio ambiente. Tá bom? A criança, ela não é um mero recipiente de informações, ela é um agente ativo, ela está constantemente no envolvimento da sua construção de conhecimentos, na reestruturação desses mesmos conhecimentos. E através desses processos interligados de assimilação e acomodação e equilíbrio, é que a criança avança continuamente para os níveis mais complexos e refinados do pensamento e da compreensão. Grave isso aqui, que isso aqui cai, tá, gente? Isso aqui cai. Essa banca, eu já estudei as provas dela, as questões ali dessa banca são muito bem elaboradas, tá? Não é uma banca que faz questões aí, lá vão ter, as questões são bacanas, então grava isso aí, tá bom? E aqui, novamente, repisando as questões da assimilação, as mecânicas da assimilação, vamos repisar a acomodação e as mecânicas da acomodação, tá bom? Aqui na assimilação é a incorporação de novas experiências a esquemas cognitivos pré-existentes. Novamente, a assimilação é um dos mecanismos fundamentais para que se possa garantir a forma como se processa e se interage as novas informações ao conhecimento pré-existente. Para Piaget, a assimilação ocorre quando novas experiências ou informações são interpretadas com base em esquemas cognitivos atuais, sem a necessidade de alterar ou modificar esses mesmos esquemas. Gente, eu não vou falar agora dos esquemas, eu vou falar com muita acuidade, já já, tudo bom? E aqui é a mecânica da assimilação. A essência da assimilação reside na incorporação de novos dados ou experiências a esquemas já estabelecidos. Portanto, a estrutura geral ou crença sobre o mundo não sofre transformação a partir da nova informação. O novo estímulo ou experiência é simplesmente incorporado no esquema atual, com base em características ou atributos comuns que ele partilha com informações anteriores. Gente, é só para fazer um adendo aqui, para a gente não ficar com aquela pulguinha. Esquema são conhecimentos pré-existentes que nós detemos e que nós adquirimos ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa existência. Por exemplo, eu quero levantar de manhã cedo e ir na padaria comprar um bolo. Eu já tenho um esquema dentro da minha mente. O primeiro esquema, eu vou levantar. Segundo esquema, vou vestir-me, me colocar adequada, colocar o dinheiro no bolso, abrir a porta. Ó, tudo isso são esquemas. Levanta, se veste, se recompõe, abre a porta. Todos esses pequenos atos são esquemas que eles já são pré-existentes. Tudo bom? Como é que foram adquiridos? Ao longo da caminhada do indivíduo. E isso aqui em Piaget que são os esquemas, tá bom? Aqui para ele, para Piaget, a assimilação é um mecanismo cognitivo, ou seja, a assimilação é um mecanismo de conhecimento pelo qual as informações ou experiências são interpretadas e integradas ao comportamento e ao conhecimento existente. Esse processo de simples complexidade nas novas informações, ele tem base nas novas experiências passadas e em esquemas pré-existentes, tudo bem? É preciso entender que a assimilação, embora útil, ela pode levar a percepções imprecisas ou generalidades, tá bom? Que aí, nesse caso aqui, em Piaget, vai ocorrer, quando essas informações são imprecisas, elas poderão ocorrer a desequilibração, tá bom?
A complementariedade entre assimilação e a acomodação, ela é crucial para o desenvolvimento cognitivo equilibrado e adaptativo. Já disse ali no equilíbrio e desequilíbrio, né? Essa interligação entre a assimilação e a acomodação, eles são cruciais para que haja a equilibração e a adaptação, tá bom? Aqui, vamos falar agora sobre a acomodação. A acomodação é a modificação e criação de esquemas cognitivos em resposta a novas experiências. Aqui, a acomodação é o desenvolvimento cognitivo proposto por Piaget. Ao contrário da assimilação, onde ocorrem novas informações e essas informações são incorporadas aos esquemas pré-existentes, a acomodação, ela envolve a modificação desses esquemas. Tudo bem? Ou a criação de novos esquemas para acomodar as informações que não se encaixam nos moldes atuais. Um exemplo, vamos lá para a receita de bolo. Fiz o bolo, fiz tudo. Eu já tenho os esquemas, que é bater, colocar a manteiga, colocar os ovos, e na assimilação é o novo ingrediente, que é o fubá. Para existir a acomodação, vai existir essa questão aí de novas informações. Qual é a nova informação que eu tenho aqui? O novo ingrediente, entendeu? E com tudo isso aí vai gerar um novo conhecimento. Depois que eu fiz o bolo que ficou todo certinho, eu já sei fazer um bolo de fubá. Ou seja, existiu aí a acomodação. Tudo bem? A mesma coisa da criança que está sendo alfabetizada. Houve a assimilação do proposto, houve ali a tentativa e erro, houve o equilíbrio e às vezes o desequilíbrio. Depois de tudo isso, existiu a acomodação. A criança finalmente ela aprendeu a escrever, tá bom? E qual é a mecânica da acomodação? Quando nós confrontamos com informações ou experiências que desafiam os esquemas atuais, ocorre o desequilíbrio cognitivo, isso aí eu já falei. E para resolver esse desequilíbrio e para que se alcance a compreensão precisa do que se necessita, é necessário ajustar ou transformar os mecanismos existentes ou os esquemas existentes. E esse processo de ajuste, de revisão, aqui em Piaget, ele novamente ele denomina de mecânica da acomodação ou acomodação, tá bom? Aí ele concebe, olha só, o Piaget, ele concebe a inteligência como dois aspectos que eu já falei, o cognitivo do conhecimento e o afetivo, um não anda sem o outro. O cognitivo, para Piaget, ele tem três componentes que vão formar a sua estrutura. Quais são? O conteúdo, a função e a estruturação. Conteúdo, função e estrutura. São os três componentes do conhecimento do aspecto cognitivo de Piaget. Tudo bem? O que que o conteúdo reza? O conteúdo é o que a criança conhece, é o que nós já concebemos, é o que a gente já sabe, ok? Esse conteúdo aqui, ele se refere aos comportamentos observáveis, é o comportamento sensório-motor, o comportamento conceitual, que se refletem nas atividades intelectuais e pela sua natureza, o conteúdo da inteligência, ele varia consideravelmente de idade para idade, de criança para criança, de indivíduo para indivíduo. Tudo bem? E aí, nessa concepção de conhecimento, de inteligência de Piaget, também tem a função. O que que é a função? Essa função aqui, ela refere-se às características da atividade intelectual do indivíduo, quais sejam, novamente, a assimilação e a acomodação. E essas funções, elas são estáveis e contínuas no decorrer do desenvolvimento cognitivo. Tudo bem? E a estrutura, o que que é? A estrutura se refere às propriedades organizacionais, que são os esquemas.
Decora o que são esquemas. Eu tô sentindo que vai cair os esquemas de Piaget. Se cair os esquemas, minha gente, ó, papo, vocês sabem aí o que são esquemas, porque estamos aqui, ó, dissecando os esquemas de Piaget um por um e eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Novamente, a estrutura refere-se às propriedades organizacionais, ou seja, os esquemas eles fazem parte da estrutura do aspecto cognitivo e intelectual concebido por Piaget, tudo bem? E esses esquemas, eles explicam a ocorrência de determinados comportamentos. Por exemplo, o meu comportamento aqui em São Paulo é porque eu tenho esquemas cognitivos, eu tenho determinados esquemas que me foram que eu fui absorvendo de outras realidades, Espírito Santo, Minas Gerais, etc. E eu trago para cá a minha realidade. Ou seja, os esquemas, eles vão explicar, os meus esquemas pessoais vão explicar a ocorrência do meu comportamento diante da realidade a qual estou inserida aqui nesse novo momento, aqui em São Paulo. Entenderam? Vamos lá. Vixe, Maria, chegamos nos esquemas de Piaget. Olha que coisa mais linda, gente. Presta atenção que é lindo. Eu já disse que os esquemas de Piaget são as estruturas do ser humano. Da mesma forma que compõe o corpo físico, os esquemas vão compor o aprendizado. E aí, esses esquemas de Piaget, que o Piaget denominou de esquemas, né? Essas estruturas de Piaget, elas vão explicar o porquê as crianças apresentam respostas a mais ou a menos diante de determinados estímulos. Entenderam? Por exemplo, a gente explica o conteúdo e o menino não aprende. Na nossa cabeça, o menino não aprende. O que está rolando? Aí, se você for lá na psique daquele menino e olhar os esquemas dele, pega o histórico daquele menino, o contexto social, o contexto cultural, tudo previsto lá no currículo paulista, pega a vida daquele menino, tenta absorver o máximo e analisa aí os esquemas dele. O que está rolando? Que aquele menino chega ao objetivo principal que a sua aula propõe. Tudo bem? E aqui os esquemas de Piaget, eles que vão determinar por quê, vão explicar, né, em Piaget, a razão que determinadas crianças respondem dessa ou daquela forma de aprender. Tudo bem? Ou esses estímulos. Qual o estímulo que estamos oferecendo? Esse estímulo é adequado para esse menino? Ou eu tenho que oferecer uma outra coisa? Ok? E, ó, novamente sobre os esquemas. São estruturas mentais ou cognitivas pelas quais os indivíduos intelectualmente se adaptam e se organizam ao meio. Esquemas, eles não são objetos reais, mas são vistos em conjuntos de processo dentro do sistema nervoso. Os esquemas não têm correlatos físicos, e não são observáveis. Os esquemas podem ser simplesmente pensados como conceitos e categorias. O esquema, gente, é uma estrutura mental, é uma estrutura que ela está lá no sistema nervoso. Por exemplo, lá na minha terra, eu aprendi que é necessário determinadas brincadeiras, determinadas situações para que se comporte em determinado contexto. Não sei se estou me fazendo entender. Isso é um esquema que me foi passado. Isso está dentro da minha estrutura nervosa. Eu não vou ver, não vou tocar. Mas os esquemas existem, eles estão lá. Como é que você vai explicar conceber que o menino lá na sala de aula, você explicando como é que ele vai brincar no pátio, como que ele vai se comportar diante dos coleguinhas, sem a existência desses esses esquemas nervosos, né? Esses esquemas psíquicos, entendeu? Então, assim, os esquemas existem, eles estão lá, porém, eles não são visíveis, isso é elementar, eles não são palpáveis. Tudo bem? Vamos lá.
E aqui vamos esmiuçar aqui o tal do esquema. É uma sequência de ação, olha, é uma sequência de ação coesa e repetível, possuindo ações componentes que estão fortemente conectadas e regidas por um significado central. Por exemplo, eu vou comer. Eu vou comer. Qual é o meu esquema para comer? Coloco o prato, ó, coloco o prato, pego o garfo, ponho a comida dentro do garfo, levo à boca, tudo isso é um esquema, tudo bem? Como é que se define o esquema de uma criança que é deficiente, mas ela concebe o ato de comer, ela sabe comer? Porque está lá na estrutura nervosa dela, está lá na psique daquela criança. Tudo bem? Em termos simplificados, o esquema é um bloco básico de comportamento inteligente, sendo essencialmente uma forma de organizar o conhecimento. Entendeu? Esses esquemas, eles representam unidades distintas de conhecimento pertinente em diversos aspectos do mundo, como objetos, ações e conceitos teóricos. E os esquemas de Piaget? Novamente, se cair na prova de vocês, os esquemas de Piaget, unidades fundamentais do desenvolvimento cognitivo, ou estruturas do desenvolvimento. Estrutura, tá? Estrutura. Lembra lá, em Piaget tem lá o conteúdo, as funções e as estruturas, tá bom? Aqui, o entendimento do desenvolvimento cognitivo humano proposto por Piaget coloca em destaque os esquemas. É a teoria dele, ela sustenta que o conhecimento ele não surge somente pela experiência sensorial. Uma estrutura inicial moldada pela herança genética, tanto pela herança genética quanto pela evolução, é necessária para interpretar o mundo. E é essa estrutura que ele chama de esquema. Daí o nome da teoria dele é a teoria construtivista ou a psicogênese. Tudo bem? Por quê? Porque segundo Piaget, de acordo com a genética, é que surgem os esquemas, tá bom? Os esquemas são moldados pela genética, ok? Na cabeça dele, os esquemas são arquivos cognitivos. São fichas indexadas e armazenadas no cérebro. Cada ficha orienta um indivíduo como reagir a estímulos e informações recebidas. À medida que o processo de desenvolvimento avança, o número de complexidades dessas fichas também avançam, tá bom? E o equilíbrio e as operações. Gente, teve uma banca que foi muito ruim. Uma banca muito maldosa cobrou isso aqui, tá bom? Se não me engano, lá no simulado que eu botei para vocês, eu botei uma pergunta, essa pergunta que caiu, que eu nunca faria aquela prova, gente, que eles pediram o pensamento lógico-matemático de Piaget. É muita maldade da banca, mas enfim, é o que está posto, bora que bora. O equilíbrio e operações. A teoria de Piaget propõe que quando os esquemas existentes de uma criança são suficientes para explicar o que ela percebe, o que essa criança percebe ao seu redor, essa criança está em perfeito estado de equilíbrio cognitivo. Ou seja, quanto mais experiências nós oferecermos a essa criança, quanto mais experiências sociais, culturais, intelectuais, enfim, quanto mais riqueza social na escola nós oferecermos, mais essa criança vai estar equilibrada cognitivamente e esses esquemas estarão suficientemente prontos para explicar a realidade daquela criança, tudo bom? E além dos esquemas, existem operações e estruturas mentais que são muito mais sofisticadas, que eles permitem combinar os esquemas de forma lógica. À medida que as crianças crescem, elas começam a realizar operações mais complexas e a imaginar cenários hipotéticos, ou seja, através dos esquemas lógicos, elas começam a criar a fantasia. Olha que coisa mais linda, gente.
Oh, meu Deus, que coisa linda! A aprendizagem, o aprendizado e a interação. E aqui, segundo o Piaget, a maioria dos esquemas, eles são inatos. Ou seja, o Piaget já vai lá no inatismo, tá bom? Como eu disse, né, a teoria dele, ela transita entre o inatismo e o racionalismo, tudo bem? Daí ele criar o construtivismo, tá bom? Novamente, embora esses esquemas sejam inatos, a maioria desses esquemas é refinada por meio da interação com o ambiente e com as pessoas. Ele realça a importância da interação na formação e a expansão desses esquemas. E aqui eu tenho aqui alguns exemplos de esquema. Um exemplo prático de esquema é o processo de comprar uma refeição num restaurante. Aqui nesse esquema, ele tem um script que inclui várias etapas, como olhar o menu, fazer o pedido, comer, pagar a conta, tudo bem? Cada vez que a pessoa vai a um restaurante, esse esquema ele é recuperado da memória e ele é aplicado naquela situação na prática, tudo bom? Aqui, porém, nos esquemas iniciais de Piaget, eles são mais básicos. Como exemplo, eles tornam-se mais numerosos e detalhados. E os esquemas neonatais das criancinhas, os bebezinhos, como é que é? Olha só em Piaget como é que é. Os recém-nascidos, eles já possuem esquemas inatos, antes mesmo de terem uma vasta experiência de mundo. E esses conhecimentos ou esquemas, eles são subjacentes e eles são reflexo na criança, ou seja, eles são reflexos inatos, eles já nascem. Aqui o exemplo, o bebê ele tem o reflexo de sugar da sucção. E ele desencadeia logo quando alguma coisa é tocada nos lábios da criança. Ou seja, a criança ele já nasce com aquele reflexo da sucção. Claro, se ele não nascesse, ele não sobreviveria, né? É necessário que o indivíduo ele já nasça com esses reflexos propostos, com esses esquemas propostos por Piaget. E aí, à medida que qualquer coisa toque o lábio da criancinha, ela imediatamente ela vai abrir a boquinha e partir para a sucção, porque ela naquele momento cria-se o esquema da alimentação ou da sobrevivência, tudo bom? Outros reflexos tem aqui, ó, apreensão de busca, a criança ela quer buscar alguma coisa, tudo isso são esquemas inatos. Os esquemas aqui nas criancinhas, eles são estruturas centrais da teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget, tudo bom? Eles servem como base sobre o qual o conhecimento é construído, é refinado ao longo da vida, permitindo que os indivíduos interajam de maneira significativa e adaptativa ao mundo à sua volta. Três tipos de conhecimento identificados por Piaget: conhecimento físico, lógico, matemático e conhecimento social. Gente, quando cair isso aí, Deus o livre e guarde, vou até bater na madeira 3 vezes. Foi uma pergunta muito maldosa, eu já falei para vocês. Eles cobraram isso aqui, ó, o conhecimento lógico, matemático, tudo bem? Então, novamente, ó, o Piaget, ele identificou três tipos de conhecimento: físico, lógico, matemático e conhecimento social, tudo bem? Grava aí. O conhecimento físico é o conhecimento das propriedades dos objetos e é derivado das ações sobre os objetos. É o meu conhecimento físico, o meu conhecimento de que isso é um copo e a minha ação sobre esse copo é levá-lo à minha boca, ou seja, eu determino o meu conhecimento físico sobre as minhas ações, sobre o que eu quero com esse copo, beber água. É o conhecimento lógico matemático é o adquirido através das ações sobre os objetos. Gente, isso aqui não tem nada a ver com a matemática, não, tá? Porque ele está querendo definir aqui como uma questão lógica, tudo bem? É o conhecimento adquirido através das ações sobre os objetos, tudo bom? E o conhecimento social é o conhecimento sobre as coisas criadas pela cultura.
ou pelas culturas. Depende de cada povo, ou de cada cultura, ou de onde o indivíduo está inserido naquela cultura em específico. Tudo bem? Novamente, o físico é o conhecimento das ações, dos objetos, e aí ele deriva as ações sobre os objetos. Lógico matemático é o adquirido através das ações sobre os objetos. Por exemplo, meu conhecimento lógico matemático aqui é o ato de beber água. Eu exerço a minha ação sobre esse objeto no qual eu coloquei água e o resultado dessa ação é o meu ato de beber. Esse é o conhecimento lógico matemático. E o conhecimento social é o conhecimento sobre as coisas criadas pela cultura. Tudo bem? Ah, é só pela cultura aqui do estado do Brasil? Não, gente, todas as culturas, tudo bem? Cada conhecimento depende de ações físicas e mentais. Ele, é claro, para que exista o conhecimento mental, é necessário que exista uma ação sobre o campo físico. As ações instrumentais do desenvolvimento são aquelas que geram desequilíbrio e conduzem o esforço de conhecer, de se estabelecer o equilíbrio. Tudo bem? Aqui, novamente, eu repito: a assimilação e a acomodação são agentes do equilíbrio e o autorregulador do desenvolvimento. Se cair lá na prova de vocês, os elementos autorreguladores do desenvolvimento, vocês já sabem, a assimilação e a acomodação. E eles são agentes da equilibração e autorreguladores do desenvolvimento. Tudo bem? A assimilação, já falei de novo, torno a repetir, é o processo cognitivo pela qual a pessoa integra um novo dado perceptual, motor e conceitual dos esquemas ou padrões de comportamento. Assim, a assimilação ela é vista como um processo cognitivo de classificar os esquemas já existentes. Teoricamente, a assimilação ela não resulta da mudança dos esquemas, mas ela afeta o crescimento e a evolução dos esquemas. Tudo bem? Já expliquei muito da assimilação, tornando a repetir aqui. Sempre em Piaget vai ter essa repetição, viu, gente? Essa volta, essa ida, essa volta. Os conceitos de assimilação, acomodação e equilibração. Novamente, a acomodação é a criação de novos esquemas ou uma modificação dos velhos esquemas, tudo bem? Esses três conceitos aqui de assimilação, acomodação e equilibração, aqui já é sobre os esquemas que nós falamos bastante aí, tá? Novamente, a acomodação é a criação de novos esquemas ou a modificação de velhos esquemas. Ambas as ações resultam numa mudança na estrutura cognitiva e no desenvolvimento. E equilibração, novamente, é o balanço entre a assimilação e a acomodação. Tudo bem? É o mecanismo autorregulador. Ele é necessário para que se assegure uma eficiente interação entre a criança e o meio ambiente. A equilibração é o processo de passagem entre o desequilíbrio para o equilíbrio. Este processo autorregulador, cujos instrumentos são assimilação e acomodação, já dito tanto aqui, tá? Se vocês saírem na prova sem saber o que é assimilação e acomodação, sei não, hein? Vamos lá. Aqui, novamente, eu trouxe um mapa mental para vocês. Eu tenho uma situação, tá, de aprendizagem. Essa situação ela vai gerar um desequilíbrio, um desconforto. Gente, isso aqui não é aquele negócio, ai, eu vou. Não, gente. Existe o desequilíbrio porque existe a necessidade de se aprender. Na nossa aula sobre é, teorias da aprendizagem, ali eu dei o exemplo do menino que vai pegar o lápis, né? Ali ele está ali na pré-escola, né? Ali na fase dos 4, 5 anos, e aí ele pega o lápis desse jeito aqui. E aí ele quer aprender como é que se vai pegar no lápis com a pegada de pinça. Entre essa situação e a assimilação, existe o quê? O desequilíbrio, esse desconforto da criança, na qual ela sente necessidade de pegar. E aí, nesse desequilíbrio,
vai existir a assimilação, ou seja, ele vai tentar várias vezes fazer a pegada de pinça, que é pegar com lápis, com o indicador e o polegar, tudo bem? Dobrando os três dedos aqui, o mindinho, o anular e o dedo médio. E aí, através dessa assimilação, houve o desequilíbrio, houve a assimilação, e aí vai existir a acomodação, ou seja, ele vai tentar e vai tentar. Nessa acomodação, quando ele finalmente ele conseguir, vai existir a equilibração. Tudo bem? E aqui, ó, eu tenho a situação problema, eu tenho a dinâmica, eu tenho a tomada de consciência e depois eu tenho a avaliação, tá bom? E a equilibração. E depois, aí, à medida que vai surgindo novos conhecimentos, esse mesmo processo aqui, essa mesma estrutura, vai surgindo e surgindo e surgindo, sempre no movimento cíclico, tudo bom? Ao longo da nossa vida, ok? Eu já falei aqui, na assimilação ele recebe um estímulo, na acomodação ele reestrutura esses estímulos e ele dá conta de novas informações, na acomodação, tá? Na acomodação ele não equilibrou ainda não, ele está se acomodando, ó, tá lá, ó, se acomodando. Ele vai dar conta de que ele tem novas informações para processar, entendeu? E na equilibração é que existe a estruturação desses organismos e, finalmente, existe o conforto do aprendizado. E novamente vai surgir novamente à medida que vão surgindo durante a vida novos desafios. Tudo bom? Vamos lá? E aqui, os fatores da interação para Piaget são as interações sociais para Piaget. Quais são? O que é necessário para que haja esse desenvolvimento? Tá? Eu tenho ali a assimilação e a acomodação. O que que eu vou precisar para que haja esse desenvolvimento? Eu vou precisar de maturação, experiência ativa, interação social e, novamente, equilibração. Quatro termos: maturação, experiência ativa, interação social e equilibração. Vamos lá? O que que é maturação, meu Deus? Ai, my God. Pera lá. A hereditariedade, ela impõe limites para o desenvolvimento, ok? Para Piaget aqui, a hereditariedade existe, mas existe de forma limitada. A maturação, a manifestação do potencial herdado, oi, desculpem aí, a maturação, a manifestação do potencial herdado é o mecanismo pelo qual esses limites são estabelecidos. Embora a maturação não seja sozinha responsável pelo desenvolvimento intelectual, ela apenas permite que esse desenvolvimento ocorra, ou seja, para que haja o desenvolvimento do indivíduo, é necessário que haja uma maturidade para aquele desenvolvimento. Um exemplo aí, vamos pegar as criancinhas que estão no desfraude, aí para a galera que vai para a educação infantil. Olha, na torcida. Gente, para que haja o desfraude, é necessário que aquele bebê, que ele seja maduro. Não vai adiantar você forçar um desfraude com 6 meses, com 8 meses. Pode ser, mas assim, hipoteticamente, o desfraude ele ocorre aí por volta de 2, 3 anos de idade. Tudo bem? Que é quando, na sua maioria, as crianças estão prontas para esse momento. Então, isso aqui, essa maturação, ela tem que ser respeitada pelos professores, pelos profissionais. Como é que nós podemos, em caso daquele aluno que não tem essa prontidão, como é que nós podemos fazer? Estamos ali numa sala heterogênea de alunos de várias culturas, da mesma idade, sim, a maioria, assim, na mesma faixa etária, mas que temos diversos momentos ali de maturação. Algumas crianças têm maturação precoce, outras mais tardia. Nós temos que aplicar técnicas para que esse momento de maturação ele seja efetivado ali naquela sala.
Tudo bom? Por exemplo, a criança ela não está pronta para ser alfabetizada, embora ela esteja na faixa etária da alfabetização. Cabe a nós, professores, profissionais da escola, todos, oferecer todas as oportunidades para que aquela criança tenha esse estado de prontidão, tudo bem? Aqui em Piaget, ele considera que a maturação, essa maturidade para o aprendizado, ela advém da hereditariedade, embora com limites ao desenvolvimento. E nessa maturação existe a manifestação do potencial herdado. Algumas pessoas leem com 2, 3 anos de idade, outras vão ler com 10, 11 anos, entenderam? E aqui, esse mecanismo, nessa maturação, que esses mecanismos, eles são estabelecidos, tudo bom? E embora a maturação sozinha não seja responsável pelo desenvolvimento intelectual, ela apenas permite que esse desenvolvimento ocorra, tudo bem? É a experiência ativa. As ações podem ser manipulações físicas ou manipulações mentais de objetos ou eventos, e essas experiências ativas, elas vão provocar a assimilação e a acomodação, resultando em mudança cognitiva ou mudança na estrutura dos esquemas. Ok? Então, o que que aqui a experiência experiência ativa são as ações que vão ser proporcionadas ao indivíduo e essas ações vão ser as manipulações mentais ou físicas para que através dessas experiências exista o processo de assimilação e acomodação e com isso o aprendizado. Ok? Para isso é necessário que haja interação social. E né, essa interação social é o intercâmbio de ideias, que para Piaget é tão importante para a construção do conhecimento. Os conceitos ou os esquemas de uma pessoa, eles podem ser, aqui na interação social, classificados em os que sensorialmente têm referentes físicos acessíveis a eles, que podem ser vistos ou ouvidos e assim por diante. O que são esses referenciais? Por exemplo, um disco com uma música, é, uma forma de dança, tudo isso são referenciais físicos que vão ter uma interação no campo sensorial do indivíduo, tudo bem? E aqui o outro são aqueles que não têm referência, tudo bem? Aqueles que podem ser vistos e os que não podem ser vistos. Como um exemplo assim, o afeto. O afeto pode ser visto? Não, mas pode ser sentido. Tudo bom? E essas interações com outras pessoas, elas servem para causar o desequilíbrio relativo ao conhecimento físico e ao conhecimento lógico matemático. Cuidado, se cair aí a questão dos conhecimentos de Piaget, que são 4, e aí eles vão pedir o conhecimento, aí você sabe que o conhecimento lógico matemático, ele está inserido aqui na interação social, tá, gente? Foi numa prova aí que eu fiz, nem lembro qual foi a banca, mas foi recente. Caiu essa questão aí, eu errei, gente. Ai, meu Deus, fiquei com trauma, pelo amor de Deus. E aqui, novamente, a equilibração. Já mencionado, o desenvolvimento cognitivo, ele sendo dividido enquanto processo contínuo, nos 4 estágios, que daqui a pouco vamos falar os 4 estágios do desenvolvimento de Piaget, tudo bem? E esse desenvolvimento afetivo aqui na equilibração, ele ocorre de modo semelhante ao desenvolvimento cognitivo. Tudo bem? Tudo bom? O afeto e a cognição, eles andam juntos, ok? Isso é, as estruturas afetivas, elas são construídas da mesma forma que são construídas as estruturas cognitivas. O aspecto afetivo aqui, ele é o responsável pela ativação da atividade intelectual e pela seleção dos objetos sobre os quais o indivíduo deve agir, tá bom? E agora chegamos aos estágios do desenvolvimento. Já comecei ali, né? Os estágios do desenvolvimento de Piaget são 4. 4. Quais são os estágios dele?
o sensório motor, pré-operatório, operatório e operatório concreto ou formal. Tudo bem? Tem esse mapa mental aqui para vocês, ó. Grava aí, só para vocês saberem. Lá na hora da prova, você já sabe qual, já marca lá que você tem certeza absoluta. Sensório motor 0 a 2 anos de idade, pré-operatório, quer dizer, antes do operatório, 2 a 7 anos, tudo bem? O operatório 7 aos 11 anos de idade e o operatório formal a partir dos 12 anos de idade ao longo da vida, ok? Vamos lá? Ele viu que as crianças da mesma faixa de idade, elas cometiam os mesmos erros, os mesmos acertos. Ele falou, naquela faixa etária de idade, uns a mais, outros a menos, mas invariavelmente estavam ali na mesma faixa ali de aprendizado, de conhecimento. E ele falou, opa, esse negócio aí tem quatro. O sensório motor, o pré-operacional, aqui eu denominei pré-operacional, mas pode ser que lá na prova de vocês o pré-operatório, o operatório concreto, operatório formal. Vamos lá? O sensório motor de 0 a 2 anos de idade. Aqui inicia-se em que a criança, que esse estágio do desenvolvimento, ela se estende do nascimento até mais ou menos de 2 anos de idade. A inteligência sensório-motora, ela antecede a linguagem, ou seja, antes de haver a linguagem, existe a inteligência sensório-motora, e ela é uma inteligência essencialmente prática. Aqui a criança ela é prática, extremamente inteligente. O que ela quer é somente o êxito nas suas conquistas. Que êxitos são esses? Tocar um objeto, a sucção, a questão da esfíncter, tudo isso. A criança aqui, o aprendizado dela é um aprendizado prático. Esse período ele é marcado por descobertas extremamente intensas. Aqui o bebê começa a compreender o mundo ao seu redor através das sensações e movimentos. E as características e mudanças desse estágio aqui. O mundo é percebido através dos sentidos e das ações. Ao mover-se, explorar o ambiente, o bebê ele adquire uma série de habilidades cognitivas. Aqui a permanência do objeto, a compreensão de que um objeto continua a ser exibido, mesmo a existir, mesmo quando não é visível. A criança lá, mais ou menos de 8 meses, ele quer porque quer aquele brinquedo, você tira, aí ela vai acompanhando com os olhos ali, ó, o ato de você esconder aquele objeto, ou seja, ela começa a perceber que aquele objeto, ainda que não esteja no seu campo de visão, ele continua existindo. E aí começa a desenvolver na criança a noção de continuidade da existência desses objetos, tudo bem? Inicialmente, o bebê vive o presente. Ele não tem uma imaginação mental do mundo armazenada em sua memória, levando à ausência inicial de noção de permanência de objeto, que antes a criança ele não tinha essa noção de permanência do objeto, mas depois ela vai conquistando. Essa falta de representação mental é evidente quando o objeto é escondido do bebê. Aí ele não busca o objeto logo no início, né? Ele não busca. Depois que ele começa a perceber a existência do objeto, que o objeto existe, começa a desenvolver nele essa percepção, tudo bom? Aqui ela desenvolve os reflexos e ela tenta controlá-los, ela cria a consciência do seu próprio corpo, dos seus sentidos e movimentos. Ela descobre os sabores, sorri, fala as primeiras palavrinhas, começa a engatinhar, andar, interage com o mundo através da experimentação. Ela compreende que existem objetos, mesmo quando eles não estão à sua frente. E o pré-operacional, que vai dos 2 aos 7 anos de idade. Esse estágio ele é caracterizado por mudanças extremamente significativas no desenvolvimento da criança. Quais são os desenvolvimentos principais?
é o pensamento intuitivo e o egocentrismo. Aqui nessa fase, a criança é extremamente egoísta. Gente, é muito engraçadinho as criancinhas de 3, 4 anos brincando na quadra, aí eles pegam a bola, tem o ato da bola, ali existe uma intencionalidade, porque a bola é um objeto coletivo. E o professor, quando leva a bola para crianças nessa fase, o objetivo é você tem que aprender a ser coletivo. Aí as criancinhas pegam a bola e saem correndo, 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 aí o coleguinha, quando toma a bola dele, ele chora, aí vem reclamar, professor, ele tomou a minha bola. E aí, com toda a paciência, os professores em geral de educação física falam: olha, a bola é de todo mundo, tem que aprender a dividir. E aí existe todo um processo nisso aí, tudo bom? O pensamento ele é predominantemente influenciado pela aparência das coisas e não pela lógica, tudo bom? A criança nesse estágio ela tem dificuldade de compreender a conservação das coisas. Ela não entende que a quantidade permanece constante mesmo quando sua aparência muda, tá bom? É a função simbólica aqui. A habilidade de pensar simbolicamente emerge, ela começa a linguagem da imaginação. Ah, nessa fase que tem um porquê. Mas por quê? Por quê? Mas por quê? Nossa, é muito linda essa fase, gente. É lindo, lindo, lindo. E aí começa a ver a inclusão dessas crianças em classes. E também a classificar objetos. Ela não consegue conceber os objetos em subconjuntos ou classificar ainda o objeto em várias categorias, mas ela começa, sim, a classificar os objetos, tá bom? Existe o animismo, onde a criança acredita que o animismo, os objetos inanimados, eles possuem vida, conversa, tem um amiguinho imaginário, bate papo ali, não entendem por que que aquelas imagens ali na tela, não sei, né? Eles na cabecinha delas começam a ganhar vida e vai. E no desenvolvimento social, com a progressiva redução do egocentrismo, à medida que ela vai se desenvolvendo, né, vai crescendo adequadamente, ela vai diminuindo o seu egocentrismo. E aí começam a haver os jogos simbólicos de fantasiar, de ter amigos imaginários, e esses jogos, eles tornam-se mais efetivos aqui nessa fase, tá bom? Se cair na prova de vocês, a questão do simbolismo, tudo bem? E essa questão do animismo, que é a de criar os amigos imaginários, tá bom? O estágio operacional concreto, que ele vai de 7 aos 11 anos de idade. Estamos quase acabando. Minha água também. Ok. Nesse estágio, observa-se uma profunda transformação no raciocínio das crianças, permitindo a eles processar informações de maneira bastante estruturada e lógica, porém ainda é atrelada ao mundo concreto, tudo bom? Eles ainda não concebem que existem estruturas filosóficas, estruturas que vão além do concreto, mas tudo isso ele deve ser, sim, inserido pelos professores as principais mudanças. No pensamento lógico, durante esse estágio, as crianças começam a raciocinar logicamente sobre eventos concretos, superando muitas limitações cognitivas anteriores. Aqui existe a capacidade de conservação. As crianças entendem que, embora a aparência de um objeto possa mudar suas propriedades, elas permanecem constantes, elas demonstram a capacidade de conservar número de 0 a 10, 0 a 100, etc. De conservar a questão aqui a massa, a partir dos 7 anos elas começam a crescer, conservar o peso, tudo bem? A partir dos 9 anos, quando ele diz aqui a conservação, é a mudança corporal também e a mudança mental, tá bom? A conservação dos conceitos e a conservação do seu corpo enquanto si. A reversibilidade mental. Além disso, as crianças desse estágio, elas são capazes de reverter mentalmente ações, situações, e elas visualizam uma bolinha, uma bola de massinha retornando à sua forma original. Tudo bom?
Aí você oferece uma argila ou uma massinha para aquela criança, ela pega a massinha, vira a bolinha, daí a pouco ela volta, ou seja, ela já concebe determinados conceitos que antes na fase anterior não tinham. Ok? Que ela já não é tão egoísta, ela já tem o pensamento abstrato. Apesar dos avanços, a criança enfrenta dificuldade com o pensamento abstrato. Ela tem dificuldade com o pensamento abstrato? Sim, porque ainda nessa fase, ainda a lógica permanece. Mas, quando esse pensamento abstrato ele é fortemente inserido de forma bastante contundente. O que é o pensamento abstrato? É o pensamento filosófico, é o contexto histórico, tudo isso, né? Esse pensamento abstrato, embora exista o raciocínio lógico, ele começa, assim, a ser inserido e a ter uma efetividade no campo do pensamento dessa criança, ok? E aí, o raciocínio lógico, ele se torna eficaz, mas ancorado em materiais fisicamente presentes. Porém, ele torna-se desafiador em cenários hipotéticos ou abstratos. E como dito, se esses pensamentos abstratos eles são inseridos de forma eficaz, de forma bastante bacana, essa criança ela já consegue diferir aquilo que é lógico e aquilo que é abstrato ou haver uma junção entre os dois, tudo bom? Que é o caso dos conhecimentos dos temas transversais. Quando eu penso nessa temática aqui do pensamento da criança nessa idade, eu penso sempre nos temas transversais, tá bom, minha gente? E o conteúdo cultural, as tarefas de conservação, cultura, em culturas onde os recursos são escassos, pode haver ênfase na preservação e reutilização de materiais, levando as crianças a demonstrarem a habilidade de conservação mais cedo. Por exemplo, nas escolas onde a compra de materiais de brinquedos é tão difícil. E aí, aqui as crianças elas já começam a ter esse pensamento de conservação desses materiais, tá bom? Gênero e aprendizado. Estereótipos de gênero, como meninas são melhores que em matemática, eles podem moldar a forma como as crianças abordam os problemas lógicos, influenciando suas interações e percepções sobre tarefas baseadas em normas de gênero percebidas. Aqui a questão do menino e menina é muito latente, tudo bem? Em geral, por mais que a gente se esforce, né, os meninos eles tendem mais para as atividades mais arrojadas, mais desafiadoras, e as meninas sempre para atividades mais calmas, como brincar mais tranquilas ali nos grupinhos. É muito lindo isso aí, tá bom? E aqui o estágio operacional formal, a partir dos 12 anos de idade. Terminando, se inicia por volta de 2 anos e marca a transição da infância à adolescência e segue ao longo da vida. Tudo bom? Essa fase é caracterizada por um salto qualitativo na qualidade de raciocínio, permitindo que o adolescente possa operar de forma abstrata e especulativa. Enquanto na outra fase a racionalidade era mais latente, aqui o abstratismo, a abstração ou os conhecimentos abstratos, eles já se tornam bastante interessantes. Tudo bom? Nesse estágio, as operações concretas é, é, que atua sobre forma tangível é substituída pela operação formal, que atua sobre as ideias. Os adolescentes não mais dependem de estímulos físicos concretos para processar informações. O raciocínio hipotético e especulativo. Uma marca distinta desse estágio é a capacidade de lidar com problemas hipotéticos, como refletir sobre as consequências do mundo sem dinheiro. Olha só, como é que seria um mundo sem dinheiro? Né? Ou seja, o pensamento do adolescente está aqui, se foi bem trabalhado, se foi bem estruturado, que é essa a proposta de nós profissionais, esse adolescente vai ter sim uma evolução bastante bacana, bastante linda ao longo da sua vida, tá bom? A independência de conteúdo. A partir dos 12 anos, os indivíduos eles conseguem seguir o formato lógico de um argumento, independente do seu conteúdo específico, tá bom?
E aqui eu coloquei aqui as diferenças individuais, as diferenças culturais, tudo isso. Ah, aqui a emergência do pensamento científico, tudo isso começa a surgir a partir dos 12 anos de idade. Novamente, ó, a capacidade de processar conceitos abstratos. Olha que coisa mais linda, gente. Aí, já disse, né, o trabalho de Piaget ele teve um impacto profundo sobre a pedagogia, sobre a psicologia, ou seja, e como é que o educador aqui, com esses conhecimentos do Piaget, os educadores eles têm um papel essencial como guias que ajudam a conduzir as crianças na construção do seu próprio conhecimento. O Piaget ele destacou a importância da liberdade na aprendizagem e ele considera que o principal objetivo da educação é formar pessoas que sejam capazes de fazer coisas novas e não simplesmente de repetir o que outras gerações já fizeram. Tá bom? Aqui eu coloquei para vocês as frases que ele sempre fala. Não vou lê-las, tudo bem. Nossa aula foi bastante, eu considero bacana, e essas frases aqui são lindas. Vocês podem ler, vou ler uma delas só. O ser humano é ativo na construção do seu conhecimento e não uma massa disforme a ser moldada pelo professor. Olha que coisa linda. O humano, ele é ativo na construção do seu próprio conhecimento. Ele não é uma massa disforme que o professor vai lá e acha que vai moldar. Não é, tá bom? E aqui eu acabo a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gravado aí, aprendido os conceitos de Piaget, o que eu considerei que pode cair na prova de vocês, colocamos aqui nesse resumaço. E com isso ficamos por aqui. Beijo, beijo, beijo no nosso coração, no coração de vocês. Até a nossa aula sobre Vygotsky.